Esse é o segundo vídeo da série que eu estou fazendo sobre o seu primeiro trabalho ambiental. Tá? O primeiro vídeo eu falei sobre como foi o meu primeiro contrato, o meu primeiro trabalho no licenciamento ambiental, quais foram as dificuldades que eu tive e que talvez você tenha também. E esse vídeo 2 eu vou comentar com vocês sobre os principais trabalhos de licenciamento ambiental que tem aí na cidade de vocês, os mais comuns e os mais acessíveis para vocês fazerem os seus primeiros trabalhos ambientais no licenciamento. Eu sempre falo que o licenciamento ambiental, trabalhar com licenciamento ambiental, uma das grandes vantagens é a grande quantidade de demandas, de oportunidades para a gente atuar. E às vezes quando eu falo isso, algum estudante recém-formado chega e fala, mas como assim oportunidades? Aqui na minha cidade eu não vejo tanta oportunidade assim, não está tão claro para mim. E é normal, porque a faculdade ela não nos ensina a ver as oportunidades que tem aí na nossa cidade. Isso é completamente normal. Eu também passei por isso. Como eu passei por isso e vi na prática que não funciona assim, eu estou trazendo isso para você que você tenha uma outra visão, uma visão mais ampla, que na verdade existem assim, muitas oportunidades de você atuar no mercado ambiental aí na sua cidade, independente se for uma cidade pequena, enfim, uma região pequena, sempre tem oportunidade de você atuar. Então o tema é que os principais licenciamentos ambientais que você pode encontrar aí na sua cidade. Trouxe alguns aqui, tá? Primeiro, lavagem de veículos, são os famosos lava-jatos, tá? Na grande maioria das cidades do nosso país, dos estados, lava-jato é um empreendimento licenciável. Por que lava-jato é um empreendimento licenciável? Muitas vezes a gente pensa, não, mas é tão pequeno, é só um lava-jato e acha que, enfim, não precisa ter nada na parte ambiental, mas aí é que a gente se engana, porque quando a gente pensa sobre os aspectos e impactos ambientais que um lava-jato, um simples lava-jato tem, a gente já começa a perceber a necessidade de haver um processo de licenciamento ambiental. Quais são os principais aspectos? O uso de recurso natural, o uso de água muito significativo em lava-jato. Então, toda hora está consumindo água e essa água é um recurso natural. Você tem um uso significativo desse recurso, já necessita de um processo de controle desse uso. De onde é que está vindo essa água? Está vindo de algum manancial? Está vindo de algum água subterrânea, algum lençol freático? Está vindo de algum manancial superficial? Né? Então existe uma necessidade de uma investigação, de um controle por parte do Estado relacionada a essa demanda de água que é muito alta em um lava-jato. Isso é um dos aspectos. Qual é o segundo aspecto? Geração de efluentes muito significativos. Se você está tendo lavagem de veículo, você está automaticamente gerando muito efluente que pode contaminar o solo, pode contaminar recurso hídrico, pode gerar contaminação ambiental. Então todos esses aspectos precisam ser controlados. Todos esses impactos, né, esses possíveis impactos, precisam ter um controle. E esse controle é feito por parte do licenciamento ambiental. Só falei alguns aqui resumidamente. E lava-jato, toda cidade tem. Eu desconheço uma cidade que não tenha lava-jato. Talvez no seu bairro você tenha mais de 1 ou 2 ou 3 lava-jatos aí. E são empreendimentos que você pode prestar serviço de licenciamento ambiental, que às vezes está na sua esquina e você muitas vezes não vê como uma oportunidade. Eu tenho vários clientes lava-jatos aqui na minha cidade e fora das cidades vizinhas. Então são oportunidades. Então um grande exemplo é o lava-jato, um empreendimento de licenciamento ambiental muito comum e que você pode estar pegando o seu primeiro trabalho com o lava-jato. Eu tenho alunos da comunidade LPCA ambiental que já pegaram o seu primeiro trabalho com lava-jatos, estão aí pegando cada vez mais trabalhos, começaram com lava-jato, estão ampliando aí para outros empreendimentos, que eu vou falar agora também. Então, primeiro, lava-jato. Segundo, panificadoras, restaurantes, tá? Em muitas regiões, muitas cidades, esse tipo de empreendimento é licenciável também, principalmente quando você tem consumo de madeira na produção de energia térmica, nos fornos, quando você tem consumo de GLP, que é aquele gás de cozinha em grande escala. Isso gera um risco para o meio ambiente. Você tem geração também de resíduos muito significativa, resíduo orgânico, que aí gera a necessidade de um PGRS. Tudo isso é controlado pelo licenciamento ambiental. O controle dos aspectos e impactos ambientais desses empreendimentos
é feito em 99% das vezes com o licenciamento ambiental. Então esses empreendimentos também são extremamente comuns, são oportunidades de você estar atuando no mercado ambiental e muitas vezes você não vê. E quantas panificadoras não tem na sua cidade? Quantos restaurantes não tem na sua cidade, não é verdade? Então é uma oportunidade que você precisa estar com os olhos abertos para poder você conseguir abraçar e pegar seu primeiro trabalho, quem sabe licenciando uma panificadora, licenciando um restaurante. Eu também tenho clientes na área de panificadora e tenho alunos da comunidade LPC Ambiental que já estão pegando esses trabalhos de licenciamento também. Então esse é o segundo exemplo. Terceiro exemplo, extração mineral. Extração mineral é extremamente comum, tá? Praticamente em todas as cidades você tem uma extração de areia, extração de argila, que são materiais essenciais para construções convencionais de alvenaria. Então, à medida que você tem obras sendo feitas dentro de uma cidade, você vai ter a necessidade de consumo desses minerais. Muitas vezes as cidades têm áreas de extração, quando a cidade não tem, mas a cidade vizinha tem. E esse tipo de atividade é uma atividade licenciável, ou seja, também são oportunidades para você estar atuando no mercado ambiental, que muitas vezes está bem perto aí na zona rural da sua cidade e você nem sabe que precisava do seu serviço. Eu tenho muitos clientes na área de extração mineral que também você pode pegar seu primeiro trabalho na extração mineral. Tudo você precisa ter, conhecimento, saber o que fazer, saber como funciona o licenciamento, por exemplo, de extração mineral, passo a passo, tá? Isso vai fazer você abraçar todas essas oportunidades. Então, a extração mineral é um outro exemplo. Outro exemplo bem clássico também, posto de combustível. Posto de combustível é também um empreendimento extremamente comum, tem em toda a cidade, muitas vezes tem vários, até em cidades pequenas você vê vários, e é um empreendimento que precisa de licenciamento ambiental. Então, às vezes você passa por um posto, eu quando estava iniciando meus trabalhos de licenciamento, quando comecei como autônomo, estava lá atrás, muitas vezes eu não via o posto de combustível como uma oportunidade de atuação, principalmente quando eu estava recém-formado, quando eu ainda estava no finalzinho do meu curso para terminar. Eu não vi o posto de combustível como oportunidade, porque o que é que eu vou fazer no posto de combustível? Como é que funciona aqui o meu trabalho? Eu sabia que precisava de alguma coisa ambiental, mas nunca que seria uma oportunidade para mim. E o que eu aprendi na prática foi que é sim uma oportunidade para mim, porque esses empreendimentos precisam todos os dias de profissionais que trabalham com licenciamento ambiental, tanto antes da emissão da licença, como principalmente depois da emissão dessas licenças, porque a gente precisa acompanhar as condicionantes dessa licença ambiental para que ele se mantenha dentro do que está sendo exigido. Não é só emitir uma licença, é também manter aquela licença vigente, manter as condicionantes em dia. Então é uma grande oportunidade de atuação. Também tenho clientes na área de posto de combustível, tá? E você também pode estar pegando esses primeiros trabalhos em postos de combustíveis. Outro exemplo, empreendimento imobiliário, loteamentos. Imagina só a quantidade de loteamento que talvez não tenha na sua cidade, nas cidades vizinhas, mas que esse tipo de atividade foi uma das atividades que até cresceram no período de pandemia, né? Que a gente teve ampliação de obras, teve aumento no custo de material de construção, então isso tudo representa um aquecimento desse mercado. Então, consequentemente, empreendimentos imobiliários como loteamento também é um empreendimento que precisa de licenciamento ambiental. Vários aspectos, vários impactos ambientais, e também são empreendimentos extremamente acessíveis. Você vê placas de propaganda, você vê telefone dos responsáveis. Tudo isso te permite entrar em contato com esses empreendedores, fazer um trabalho de prospecção e fechar esses primeiros trabalhos com esse tipo de atividade que é loteamento. Também dos grandes exemplos de como o licenciamento ambiental tem oportunidade para você atuar, independente de quarentena, independente de pandemia. O licenciamento continua rodando e os profissionais que são capacitados, que têm um conhecimento e que sabem fazer na prática, estão abraçando essas oportunidades. Então, citei aqui vários exemplos. Outro exemplo bem clássico, empreendimentos de saúde, hospitais, clínicas odontológicas, clínicas gerais, farmácias de manipulação.
quantidade de empreendimentos desses que deve ter na sua cidade. São empreendimentos essenciais que continuaram funcionando durante a pandemia, que inclusive cresceram a operação durante a pandemia, né, que são empreendimentos de saúde, e todos eles precisam de licenciamento ambiental. Gera resíduo perigoso, gera resíduo, serviço de saúde, precisa desse controle por parte do município, por parte do estado, e tudo isso é feito através do licenciamento ambiental. Então, durante essa quarentena, eu peguei vários trabalhos de licenciamento ambiental em farmácias de manipulação, em clínicas odontológicas, para elaborar alguns estudos, para acompanhar o processo de licenciamento, renovação de licença ambiental. Então, são oportunidades que estão aí, todas aí na sua cidade. E tudo você precisa saber, ter conhecimento, sempre aperto nessa tecla de você ter conhecimento prático para atuar nesse mercado. Então, eu já perdi as contas de quantos exemplos eu já dei, e só para ter ainda mais exemplos, eu fiz uma pesquisa aqui para poder falar mais ainda para vocês. Outro exemplo, indústria. Todo tipo de indústria precisa de licenciamento ambiental. Indústria de fabricação de telhas e tijolos para construção civil convencional, de alvenaria, com certeza você já conhece esse tipo de indústria. Cerâmica, indústria têxtil, indústria de produção, qualquer tipo de processo industrial, processo produtivo, provavelmente as chances são que vai precisar de um processo de licenciamento ambiental. Então você imagina só quantas indústrias não devem existir aí na sua cidade, nas regiões vizinhas à sua cidade. Deve ter várias indústrias das mais diversas naturezas. Semana passada eu estava fazendo licenciamento ambiental de uma indústria de fabricação de alumínio, de panela convencional de cozinha, para você ver como isso é comum, como isso é acessível e às vezes a gente não enxerga. Então é por isso que eu sempre falo, licenciamento ambiental é uma das maiores oportunidades para você atuar no mercado ambiental, mesmo que você ainda seja estudante. Eu tenho alunos da comunidade LPCA que, mesmo sendo estudante, já pegaram os primeiros trabalhos em menos de 4 meses, depois que entraram na comunidade. Então você também tem essa oportunidade, independente de ser estudante, independente de ser recém-formado. Então, dando uma olhada aqui, eu já estou vendo aqui outra bem interessante. Indústria de madeira, as madeireiras também é muito comum, precisa de licenciamento ambiental. Indústrias químicas, obras civis, serviços de utilidade, transporte de gás. Tenho certeza que você já viu aqueles caminhões que transportam gás de cozinha, que vão deixar nos depósitos, nas distribuidoras. Aquele tipo de atividade também é licenciado. Até a própria revenda desses gás de cozinha, que a gente usa, botijões que a gente usa na nossa casa, é uma atividade licenciável também, e é extremamente comum. Então aqui, eu já citei vários empreendimentos que são comuns, que estão aí na sua cidade, que são oportunidades de você pegar o seu primeiro trabalho no licenciamento ambiental. Você só precisa ter 2 coisas. Primeiro é o conhecimento, o que fazer, o passo a passo, tá? E o segundo é a capacidade de enxergar essas oportunidades, olhar para um lava-jato e não enxergar só um lava-jato, enxergar uma oportunidade de atuação, olhar para um posto de combustível e não enxergar só um posto de combustível, enxergar como uma oportunidade de você pegar o seu primeiro trabalho, e assim por diante com todos os empreendimentos que eu citei aqui. Então esse foi o segundo episódio dessa série de vídeos sobre o seu primeiro trabalho no licenciamento ambiental. Se você gostou desse vídeo, coloque a sua opinião sobre ele, coloque se você concorda com isso que eu falei, se você concorda, se você não concorda. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha também que vai ampliar a visão. A gente, quando sai da faculdade, a gente precisa ter uma visão mais ampla do que é o mercado ambiental, porque aí a gente se fortalece, a gente fica mais estimulado a conseguir também nossos primeiros trabalhos. Então coloca esse vídeo adiante, coloca seu comentário e continua acompanhando essa série. Vai vir muita coisa boa por aí, tá bom? Esse foi o segundo vídeo, a gente se vê no próximo vídeo.